Peço a você que, por gentileza, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 23 ao 37. Esse trecho é um pouco longo, mas eu vou pensar aqui apenas alguns trechos desse longo texto, até porque nós vamos encontrar nesse trecho a explicação do que aconteceu com Jesus naquele dia, e isso eu expliquei para vocês na semana passada. Com a palavra de Deus aberta, vamos à leitura. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para vocês, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, após a minha conversão, eu fiquei impressionado com tantas coisas próprias do cristianismo. Mas se tem algo que me impressionou demais, foi o número de profecias que foram cumpridas ao longo da história. E no meu primeiro seminário que fiz, logo muito cedo, eu tive que fazer um resumo analítico do livro todo de Mateus. Confesso que foi muito difícil, não estava acostumado com isso. Mas eu fiquei impactado com o número de profecias que Mateus cita. Como você sabe, Mateus, quando ele se assentou para escrever o seu evangelho, ele tinha como público-alvo os judeus. E ele queria provar para os judeus que Jesus era o Messias. E para que Jesus fosse o Messias, era necessário que ele cumprisse as profecias do Antigo Testamento. Então Mateus, por 72 vezes, diz assim: e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta X, e citava a profecia. Aquilo me impactou, aquilo me alegrou o coração, e eu fiquei fascinado por esse negócio de profecias e cumprimento, profecias e cumprimento. Por isso, hoje, eu quero, juntamente com vocês, olhar para os aspectos proféticos presentes na morte de Jesus. Nós vamos ver o número de profecias que se cumpriram naquele dia. E isso é de fundamental importância para todos nós. Por quê? Porque, de certa forma, isso ajuda a aumentar a nossa fé em Jesus. Porque nós não cremos num livro que foi escrito sem nenhum sentido ou cheio de enigmas.
Nós cremos num livro sagrado que é claro quanto às profecias da antiga aliança. E essas profecias, quando encontram o seu cumprimento, dão a nós ainda mais convicção. Deus prometeu, algo foi profetizado e algo foi cumprido. Deus é verdadeiro. E também é muito importante porque nos dá a garantia de que Deus continuará cumprindo as profecias que Ele ainda não cumpriu. Uma delas é o seu retorno, que nós vamos inclusive relembrar disso na hora da ceia. O Senhor prometeu que vai voltar. Essa é uma promessa. Assim como algumas profecias tinham aspecto de promessa também. Então Ele vai cumprir. É importante também, para fugir ou para afastar da nossa mente a ideia de que a morte de Jesus Cristo foi um acidente, um erro de percurso, algo que deu errado na história de Jesus, coitado, né? Não era para ele morrer assim, mas, enfim, deu tudo errado, levaram ele para a cruz, ele acabou sendo morto, mas ainda bem que ele tinha uma carta na manga e foi lá e ressuscitou ao terceiro dia, ufa, até que fim. A história da redenção não é assim. A história de Cristo não foi um acidente. Inclusive, foi profetizado por inúmeros profetas, como veremos nessa tarde. Inclusive, a primeira profecia encontrada na palavra de Deus, que está lá em Gênesis 3,15, logo após a queda, nós encontramos então a primeira profecia, de Gênesis 3,15. E é fantástico perceber que essa profecia já era sobre Jesus Cristo na cruz. O homem, após cair, após pecar, comendo o fruto proibido lá no Éden, Adão, Eva, a serpente, todos estavam ali envolvidos na trama. O Senhor então aparece, faz aquela reunião, faz o seu tchorê ali com eles. E aí o Senhor então se dirige à serpente e diz assim, Gênesis 3, 14 e 15. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Agora preste atenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, olha para a imagem aí, não dá para enxergar direito. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu vou pôr inimizade entre você e o descendente dessa mulher. E dentre tantos descendentes vai vir um descendente em que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Isso é uma profecia relacionada a Jesus Cristo. E aqui nós encontramos o que nós chamamos de proto-evangelho. É o evangelho em seu estágio embrionário, lá em Gênesis 3,15, falando daquilo que aconteceria na cruz. Isso por si só nos ajuda a responder à grande pergunta: quem matou Jesus na cruz? E nós podemos responder isso de duas formas, humanamente falando e divinamente falando. Humanamente falando, podemos responder que quem matou Jesus na cruz, numa visão micro, podemos afirmar que foram os religiosos, que foram os judeus, que foram manipulados pelos religiosos, que foi Herodes Antipas, que foi o Sinédrio, que foi o fraco Pilatos. Essa é uma visão micro, uma visão pequena, uma visão humana. Mas também podemos responder à pergunta: quem matou Jesus, de uma visão divina, ou uma visão macro. Quem matou Jesus na cruz foi o seu próprio Pai. Deus matou Jesus naquela cruz. E a decisão de matar Jesus, ou a decisão de que Jesus seria morto, essa decisão foi tomada antes da fundação do mundo, naquele pacto eterno de redenção. Por essa razão, quando você se depara com o texto de Apocalipse 13:8, você lê o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo.
Nós acabamos de cantar, bendito seja o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Isso significa que quando o mundo foi criado nos propósitos, nos desígnios eternos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus já era o Cordeiro morto. Então naquele dia, o cálice da ira foi derramado em Jesus Cristo naquela cruz por Deus Pai, para que aquele cálice não fosse derramado em você. Disto, quero apresentar a vocês então as profecias que se cumpriram na morte de Jesus. Não vou entrar nos detalhes da crucificação, porque eu já fiz isso na semana passada. Eu quero apenas olhar para o aspecto profético. Então vamos primeiro nos lembrar que já de cara algumas profecias se cumpriram antes mesmo de Jesus ir para a cruz. Nós já aprendemos isso. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, isso foi profetizado na antiga aliança. A preservação da vida dos discípulos de serem presos, Jesus disse, o João se lembrou disso e falou, isso aconteceu porque Jesus disse que estaríamos seguros. O silêncio de Jesus diante das autoridades, a entrega de Jesus para Pilatos para ser crucificado, tudo isso era cumprimento de uma profecia. Porque se Jesus não fosse entregue para Pilatos para ser crucificado, ele seria morto por apedrejamento. E aí não se cumpriria a profecia de Deuteronômio, que diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não seria tratado como maldito. Então veja como toda a história da morte de Jesus é permeada por profecias. Até mesmo antes da sua morte encontramos algumas profecias se cumprindo. Também tenho que dizer a vocês que eu não vou seguir aqui uma ordem cronológica do cumprimento das profecias de Jesus aqui. Por quê? Porque vocês vão perceber que são textos diversos. Então o que eu vou fazer? Vou separar por ordem de categoria de livros para ajudar você que tem costume de folhear a sua Bíblia. Senão eu vou lá para Isaías, depois eu vou para o Salmo 22, para o Salmo 68, eu volto para Isaías, você vai ficar doido virando de um lado para o outro e você vai perder o seu raciocínio e não vai prestar atenção no que eu estou falando, procurando os textos. Então nós vamos ficar numa porção, depois vamos para outra e assim eu quero apresentar a vocês os aspectos proféticos presentes na morte de Jesus. Eu vou analisar depois Isaías 53 e o Salmo 22, que será a base desse sermão. Mas vamos olhar primeiro para o nosso texto. Vamos olhar aqui para o que João já logo de cara nos mostra. Veja os versículos de 23 a 26 do nosso texto. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E aí, João faz um comentário. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. E João então conclui dizendo, foi isso que os soldados fizeram. É como se ele dissesse, foi exatamente isso que eles fizeram. Veja como essa profecia se cumpriu exatamente na vida de Jesus. Agora, vamos olhar para o texto que está acontecendo aqui. Eu preciso que você entenda que era costume, naquela época que as vestes que tinham sido usadas pelo condenado fossem divididas por aqueles que executavam a vítima. Isso era um costume que já era comum naqueles dias. Olhando para o texto, nós podemos erroneamente imaginar que os soldados pegaram a roupa de Jesus e rasgaram, dividiram em 4 partes e deu um para cada um, um pedaço para cada um. Mas, observando o texto com mais detalhes e também consultando vários comentaristas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, a roupa de Jesus não foi rasgada. Que, na verdade, 4 partes de suas vestimentas foram divididas pelos 4 soldados que estavam à volta de Jesus, o guardando, e eram também eles responsáveis pela morte de Jesus. Isso remove a ideia de que uma peça foi rasgada em 4 partes. Até porque se uma única peça fosse repartida, rasgada, não faria nenhum sentido lançar a sorte para saber com quem vai ficar com que pedaço. Para que fizesse sentido a ideia do sorteio, só faz sentido se as peças forem diferentes em valores ou que fossem valores desiguais.
Aí faria sentido, porque o primeiro ficaria com a melhor peça, o segundo ficaria com uma peça não tão boa assim, e o último ficaria com a pior peça. Então, historiadores têm sugerido que se tratavam de 4 peças básicas: o lenço da cabeça, a sandália, o cinto e a capa. Roupas essas que Jesus estava vestido quando foi preso lá no jardim do Getsemane. São roupas comuns que os homens usavam. Então, um lenço de cabeça, a sandália, cinto e a capa. Cada um tem o seu valor, evidentemente. Então nós temos 4 peças de roupas que foram sorteadas para saber quem ficaria com cada peça. Mas João e os outros evangelistas também nos revelam que sobrou uma túnica diferenciada, uma túnica especial, uma túnica sem costura, uma túnica que foi feita de cima a baixo sem uma única costura. Isso torna aquele material especial. 4 soldados, cada um ficou com uma parte da roupa de Jesus, mas sobrou essa túnica especial. E agora, como é que faz? Vamos sortear para ver quem fica com a túnica. João diz que esse sorteio aconteceu em cumprimento de uma profecia registrada lá no Salmo 22, 18. Você deve se lembrar que o irmão Eduardo leu o Salmo 22 todinho na semana passada, e você percebeu, com certeza, o quanto aquele salmo fala de Cristo e da sua luta, do seu sofrimento naquela cruz. E aqui o Salmo 22, 18 diz assim, que é o que estava na mente de João: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. E aí João cita esse trecho do Salmo 22 e ele então diz, foi exatamente isso que aconteceu. Foi assim que os soldados fizeram. Ou seja, os soldados foram usados por Deus para cumprir uma profecia. Ainda olhando para João, no versículo 27, eu encontrei ali o cumprimento de uma profecia que foi lançada sobre Maria e cumprido naquele momento. Note o texto. Perto da cruz de Jesus, Maria e essas outras mulheres estavam bem perto da cruz. Inclusive, há um diálogo entre Jesus, sua mãe, Jesus e o discípulo João. Estava muito próximo. Então Jesus estava perto de sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela também o discípulo a quem ele amava, que é João, disse à sua mãe, aí está o filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. João registra para nós que algumas mulheres estavam perto, mas também que a mãe de Jesus estava perto, vendo o sofrimento de Jesus naquela cruz. Nós, que não estávamos ali vendo, ao estudar sobre o sofrimento de Jesus na cruz, nós já ficamos impactados. Agora, imagine você que é mãe, ver o seu filho nesse estado, no meio de 2 criminosos, todo arrebentado, crucificado, as pessoas zombando dele. É o seu filho que você sabe que não fez nada, seu filho que você sabe que é inocente. Seu filho está pendurado numa cruz e não há nada que você possa fazer a não ser chorar aos pés dele. Imagine como estaria a sua alma, imagine como estaria o seu coração. Uma espada atravessaria a sua alma nesse momento com toda certeza. Pois bem, Maria estava vendo cumprir diante dos seus olhos uma profecia sobre o sofrimento de Jesus, sobre a morte do seu filho. E isso também foi profetizado por Simeão, no dia em que o Senhor Jesus, ao 8º dia após o seu nascimento, foi levado ao templo para ser apresentado e circuncidado. E nesse momento, enquanto Jesus está passando pelos rituais judaicos, o Simeão disse o seguinte em Lucas, capítulo 2, 34 e 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e também a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E aí então, ele se vira para Maria e diz assim, quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Esse menino, quando ele crescer,
está destinada a causar a queda, vai revelar o que está no coração das pessoas. E quanto a você, Maria, uma espada vai atravessar a sua alma. Desse modo, a profecia de Simeão se cumpriu literalmente naquele dia, em que Maria está diante do seu filho, vendo-o sofrer da pior maneira possível. E uma espada então atravessa a sua alma. Outra profecia cumprida nesse dia está registrada lá no Salmo 69, dos versos 20 a 21. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus sente sede quando está na cruz. E ele pede água, está com sede. Ele disse, eu tenho sede. Evidentemente que ele queria beber uma água, mas deram vinagre para o nosso Senhor. E isso também não é um detalhe que deve passar despercebido, não é só pela maldade desses homens, mas é também pelo cumprimento de outra profecia. Salmo 69, 20 a 21, está registrado o seguinte: a zombaria me partiu o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede me deram vinagre. João 19, 28 a 30. Diz assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, ou seja, já acabou a sua obra ali na cruz, está terminando, já falou o que tinha que falar, para que se cumprisse as Escrituras, o Senhor Jesus Cristo então disse, tenho sede. O Senhor Jesus, quando concluiu sua obra na cruz, suas últimas palavras uma das suas últimas palavras foi, está consumado. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus está com sede, e esse fato de Jesus estar com sede também é para que se cumprisse as Escrituras. Ele disse, tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam-a em uma esponja e colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Jesus disse, eu tenho sede. Deram vinagre para ele, e então ele entrega o seu espírito, e antes disso ele afirma que ele concluiu, a sua obra está consumada. Na semana que vem nós vamos tratar das palavras de Jesus na cruz. Então não vou entrar em detalhes quanto a isso. Então nós temos aqui também mais uma profecia. Veja que até mesmo a zombaria contra o nosso Senhor nos dão evidências de que a palavra de Deus é a verdade. Nos dão evidências de que Jesus realmente era o Filho de Deus, que Jesus realmente era o Cristo. Tudo isso, na mente dos religiosos, certamente servia para afastar da multidão, das pessoas, a ideia de que Jesus é o Messias. Mas funcionou exatamente o contrário. Porque tudo o que aconteceu nesse dia mostrou exatamente que ele é o Messias, que ele é o cumprimento das profecias. E aqueles religiosos cegos, mesmo conhecendo as profecias, não conseguiram perceber isso. Outra profecia em Isaías. Agora nós vamos para o famoso Isaías 53, 12. Na verdade, você deve ler os Isaías 53 todinho. Mas vamos a algumas partes. Nós vamos perceber que o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, havia já profetizado que Jesus estaria numa cruz ao lado de criminosos. Diz assim, parte A. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Conforme nós aprendemos na semana passada, o nosso Senhor Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos. E agora, notem e pasmem, até mesmo esse pequeno detalhe é o cumprimento de uma profecia. Agora, quando nós olhamos para a história de Jesus, começando lá por Caifás, que certa feita disse, é bom que um homem morra do que pereça toda a nação. E aí João diz que esse Caifás maligno, filho do cão, estava profetizando que Jesus morreria por uma nação. Isso lá atrás. E a história de Jesus foi se desenrolando, e agora o Senhor Jesus, que pela lei judaica, se não houvesse o Império Romano por detrás, deveria ser apedrejado. Pilatos chega a sugerir, leve-o e execute conforme a lei de vocês, ou seja, apedrejamento. Mas os judeus disseram, não. Nós não temos o direito de fazer isso. Eles queriam que Jesus fosse crucificado,
porque seria, da ótica deles, uma morte horrível, uma morte vergonhosa, e acabaria com a fama de Jesus e dos seus discípulos. Mas note os detalhes. Se isso acontecesse, Jesus não estaria no madeiro, já não cumpriria a profecia de Deuteronômio que a gente vai ver daqui a pouco. Jesus não estaria entre os criminosos. Jesus não beberia vinagre. E outras profecias não se cumpririam. Então veja como Deus tem o controle absoluto sobre a história de Jesus. E até mesmo os menores detalhes apontam para a soberania e o controle absoluto sobre a vida do nosso Senhor Jesus. Eu fico impressionado e babando diante de pequenos detalhes como esse. Eu espero que você também comece a babar aí. Dá tiche para todo mundo aí. O Felipe vai dar tiche para todo mundo aí. Mas ainda não acabou. Nós temos a parte B de Isaías 53, 12. O texto diz aqui a parte final da parte A, que porquanto ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores. Agora veja a parte B. Ali nós vamos ver a profecia que também se cumpriu enquanto Jesus estava na cruz. Lá na cruz, o Senhor Jesus, ele intercedeu por seus inimigos. Veja a parte B de Isaías 53b. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. No próximo sermão, nós vamos refletir um pouquinho sobre as palavras ou os discursos de Jesus naquela cruz. E uma delas foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. De fato, meus irmãos, esses homens não tinham a menor noção, a menor ideia da gravidade do que eles estavam fazendo. Eles estavam, sem saber, matando o Filho Santo e Inocente de Deus. Estava matando o perfeito Filho de Deus. E claro, eles são culpados por isso. E a menos que sejam levados pelo Espírito Santo ao arrependimento e o reconhecimento de que Jesus é o Santo Filho de Deus, serão castigados eternamente e estarão castigados já eternamente. É importante lembrar das palavras de Jesus a Pilatos. Esses homens, apesar de não saber o que estavam fazendo, eles são culpados. Jesus, diante de Pilatos, ele disse assim a Pilatos: aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Pilatos era culpado, mas os religiosos tinham uma culpa um pouco maior, por causa do conhecimento que tinham da lei. Com essa atitude aqui de Jesus, também podemos aprender algo na prática. Nós aprendemos na prática aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos lá no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu vos digo, Jesus disse, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. E o que Jesus está fazendo? Mostrando na prática como que se faz. Ele está diante dos seus algozes, dos seus inimigos, tanto o Império Romano, quanto os religiosos e o povo que foram vendidos. E ele está lá intercedendo por eles. Pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. E aqui eu e você precisamos ser sinceros, e muito sinceros, e admitir que esse mandamento não é nada fácil de ser cumprido por nós. Amar o inimigo dessa forma, amar as pessoas que nos perseguem, não é algo fácil. Aliás, às vezes nós encontramos dificuldades de amar as pessoas que estão próximas de nós, da nossa própria família. Às vezes temos dificuldade de amar irmãos da fé, pessoas por quem Cristo morreu também, que não são nossos inimigos. Às vezes encontramos dificuldades como maridos de amar nossas esposas. Às vezes, como esposas, elas encontram dificuldades de amar o marido, de amar os filhos amar os pais. Às vezes, dentro dessa comunidade, alguns irmãos encontram dificuldade de amar uns aos outros. Se atacam, falam mal e tudo mais. Agora, imagine você amar o seu inimigo. Pessoa que claramente quer o seu mal. Que claramente quer te destruir. Isso é por demais difícil. Agora, o fato de ser difícil, o fato de não ser fácil, não nos dá o direito de admitir
esses tipos de pecado em nossas vidas. Ah, é difícil, então o que eu posso fazer? Não dá para fazer. E aí você está lá na sua fábrica, no seu trabalho, você está lá na escola, está lá no seu ambiente familiar, onde há pessoas que não são cristãs, que odeiam o cristianismo, e essas pessoas começam a te atacar. Bordoada por todos os lados. Lembre-se do que Jesus disse. Ainda assim é preciso amar essas pessoas e interceder por elas. Mas evidentemente, às vezes, essa não é a nossa reação natural. A nossa reação natural é amarrar o nome daquela pessoa na boca do sapo e costurar em nome de Jesus. É você amaldiçoar essa pessoa. É tentar acabar com ela. Agora, nós precisamos nos lembrar, irmãos, que essas pessoas que nos atacam por conta da nossa fé, por conta do evangelho que cremos, elas só fazem isso porque, ao contrário de nós, elas não tiveram sua natureza transformada. Elas continuam inimigas de Deus, como eu e você éramos. Então o que essas pessoas precisam? O que essas pessoas precisam? Da mesma coisa que você e eu precisamos. Ou precisávamos lá atrás, e ainda hoje precisamos. Da ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Nos levando a Cristo. Transformando o nosso coração. Nós precisávamos desesperadamente naquela época do Santo Evangelho para reverter essa condição. E agora precisamos do Santo Evangelho, do Espírito Santo, para nos mantermos firmes nessa nova posição. Somos novas criaturas. E é importante destacar que Paulo, lá em Romanos 5,5, disse assim, que o amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, se nós temos o Espírito Santo em nossa vida, que nos foi dado, então nós conseguimos sim amar os nossos próximos e também aqueles que são nossos inimigos. Agora, indo para o versículo 3 de Isaías 53, nós encontramos mais uma profecia que se cumpriu lá na cruz. Jesus, como vimos na semana passada, foi um homem de dores. Homem de dores. Isaías 53, 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Essa profecia eu mencionei na semana passada para vocês, quando tratei da humilhação do nosso Senhor Jesus, como ele foi humilhado naquela cruz. E também nós percebemos nesse texto que ele aponta para o cumprimento do que está registrado no versículo 11 de João, lá do capítulo 1. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, ou seja, os seus o rejeitaram. Isaías diz que Jesus Cristo foi rejeitado pelos homens. João 1, 11, diz que ele foi rejeitado não só pelos homens de maneira geral, mas pelo seu próprio povo, que não teve por ele nenhuma estima. Também há outro aspecto dessa profecia que se cumpriu em Jesus. Isaías diz que aquele homem, aquele profetizado da antiga aliança, seria um homem de dores, alguém experimentado no sofrimento. E você deve se lembrar muito bem o quanto o Senhor Jesus sofreu naquele terrível dia. Você deve se lembrar o quanto ele foi severamente açoitado, humilhado. Você deve se lembrar que o seu sofrimento começou antes mesmo dos açoites, enquanto estava lá no capítulo 17, no jardim do Getsemane, orando com os seus 3 discípulos que estavam dormindo. E ali, uma angústia mortal toma conta de Jesus e ele chega a suar gotas de sangue. Homem de dores, de sofrimento. Você deve se lembrar que lá no Getsemane o Senhor Jesus ora assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus já estava sofrendo antes mesmo de ir para a cruz. E olhar para esse tipo de informação, esse tipo de verdade, é algo que deve destruir nosso coração. Porque o Senhor Jesus sofreu tudo aquilo por causa dos nossos pecados. Por causa do que eu e você fizemos. Por causa do que eu e você éramos.
todo o seu sofrimento, toda a sua dor, tudo aquilo que nós vimos na semana passada, deve quebrar o nosso coração, porque se não fosse o nosso maldito pecado, ele não precisaria estar lá. Como eu sempre digo, na obra da salvação, a nossa única participação é com os nossos pecados. O nosso Senhor, humanamente falando, foi tratado naquela cruz como sendo um criminoso, mesmo sendo inocente. Veja o que aconteceu. Humanamente falando, um humano inocente foi tratado como um criminoso, mesmo sem ter feito nada. Mas quando nós olhamos de um aspecto divino, e divinamente falando, ele foi tratado como alguém que violou toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus, mesmo sendo ele o único que cumpriu toda a lei de Deus. E a cumpriu perfeitamente. Veja como Jesus foi tratado naquela cruz. Veja por que ele estava angustiado por causa do cálice que ele beberia daquela cruz. Porque Deus Pai trataria Jesus como se ele tivesse violado toda a lei de Deus. Para quê? Para que eu e você que violamos toda a lei de Deus, de acordo com Tiago, não fôssemos tratados, ou seja, não bebêssemos o cálice da ira de Deus. Você é tratado hoje como se não tivesse cometido nenhum pecado quando você está diante de Deus. Porque aquele que não cometeu nenhum pecado foi tratado como se tivesse cometido todos os pecados. Agora você consegue perceber a angústia que estava presente na vida de Jesus? Consegue perceber o que é que estava nesse cálice? Toda a ira de Deus. Então que o amor, que a devoção, que a piedade, que o contentamento, que a paixão pelas coisas de Deus, que a paixão pelo povo de Deus, que a gratidão abunde em nosso coração. E não nos deixe esquecer de que Jesus foi desprezado, ele foi rejeitado, que ele experimentou muitas dores, para não nos rejeitar, para que não sofrêssemos as penas eternas que caíram sobre ele. O fato é que ele sofreu tudo isso, não para te livrar das dores que você enfrenta nessa vida. A dor na sua coluna, as suas enfermidades, ou qualquer sofrimento pela perda de alguém, ou coisa assim. Ele não morreu para tirar de você esse tipo de dor, mas ele morreu para te livrar da ira eterna que foi derramada sobre ele naquela cruz. Enquanto eu estava lá estudando em minha casa esse ponto, 2 trechos da música que nós cantamos um pouco antes de eu subir aqui me veio à mente. E esse trecho da música foi a minha oração, e você cantou e também foi a sua oração hoje. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Ele padeceu na cruz por nós. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. É o sangue que foi vertido por nós pecadores. Com roupas que tão alvas são, nós pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Nós só estamos perante Deus por causa de Jesus Cristo naquela cruz. Hoje nós estamos aqui num culto público, na presença de Deus, cantando hinos a Deus, orando a Deus. E tudo isso só é possível, Deus só aceita a sua oração, seus cânticos de louvores, porque Jesus, o bendito Cordeiro, padeceu na cruz por você. E Ele que te dá livre acesso ao Pai. A segunda parte, ó, quão espinhosa a coroa. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas, você deve se lembrar dos seus açoites, que nos provam o quanto Ele amou. Sim, nessas chagas, purezas, para o maior pecador. Para o maior pecador, pois bem mais alvo que a neve, teu sangue nos torna, Senhor. Veja o que a dor de Jesus naquela cruz trouxe a nós como benefícios. Prosseguindo. Olhando ainda para o Salmo 22. Agora, na verdade, nós vamos entrar no Salmo 22. Primeiro verso, parte A. Nós vamos ver o clamor de Jesus presente naquela cruz. Como vocês ouviram na abertura da semana passada, o Salmo 22 todo ele é um salmo messiânico. É um salmo lindo. Fala muito sobre o sofrimento e a morte de Jesus. E veja como o Salmo 22 começa. Com as mesmas palavras
de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Essas foram as palavras de Jesus após aquelas 3 horas de trevas. O Senhor Jesus passou 3 horas de trevas, do meio-dia às 3 da tarde. Houve uma espécie de eclipse naquele dia, nós vamos ver os efeitos da natureza nesse dia, num sermão, daqui a 2 sermões. Ficou escuro, tenebroso. Isso já indicava algo terrível. E o Senhor Jesus, então, ele clama, meu Deus, por que me abandonaste? Por volta das 3 horas, Mateus diz, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Eu não vou aqui expor o significado dessas palavras, porque, como você sabe, nós vamos estudar isso no próximo sermão. Eu quero apenas que você agora perceba apenas a riqueza dos detalhes profetizados e cumpridos perfeitamente no seu Senhor. Outra profecia do Salmo 22, cumprido na cruz, versículos 6 e 7. Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Ora, a parte final. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. O Senhor Jesus está na cruz, numa via pública, na festa da Páscoa, na semana da Páscoa, onde quintuplicava o número de pessoas, multidões passando, e as pessoas, como de costume, ao ver alguém na cruz, balançam a cabeça e zombam dele. E Mateus, capítulo 27, 39, registra que enquanto o Senhor Jesus estava lá em agonia na cruz, aqueles que passavam e o viram ali, fizeram exatamente o que o Salmo 22 diz. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. O Salmo 22 apenas diz que eles balançavam e lançavam insultos. Nós não sabíamos que insultos seriam esses, agora nós sabemos. Usaram as palavras de Jesus quando ele disse que destruiria o templo e reedificaria em 3 dias. Jesus estava evidentemente falando da sua morte e que ele ressuscitaria ao 3º dia. Mas eles usaram isso porque não entenderam as palavras de Jesus. Mas isso se cumpriu literalmente na cruz. No verso 8 do Salmo 22, encontramos a profecia que fala dos insultos lançados por aqueles que, por conhecer as Escrituras, deveriam reconhecê-lo como Messias, a saber, os religiosos. Veja o Salmo 22, 8. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Essas palavras se cumpriram nos lábios dos religiosos. E os religiosos são aqueles que conhecem as Escrituras, que conhecem as profecias, que deveriam olhar para Jesus e perceber, ele realmente é o Messias. Ele cumpre as profecias perfeitamente. Mas eles, por causa da cegueira, por causa do pecado, não reconheceram Jesus. E eles fizeram o quê? Zombaram de Jesus naquela cruz. Eles insultaram o nosso Senhor. Veja o que Mateus 27, 41 a 43 diz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. E é rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Veja, nós não sabemos, olhando para o Salmo 22, versículo 8, quais eram os insultos, mas agora, quando se cumpre em Cristo Jesus, nós percebemos ou descobrimos que tipo de insulto eles lançaram contra nosso Senhor. Ainda no Salmo 22, nós vamos perceber que os ossos de Jesus foram desconjuntados naquela cruz. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Diz aí o Salmo 22, 15. Você deve se lembrar, que eu falei para vocês na semana passada, que após Jesus ter sido pregado, deitado no chão, né, em cima daquela cruz, os soldados, evidentemente, precisavam levantar a cruz. E ficava à frente um buraco grande e profundo, onde a cruz deveria entrar para que o morto ou o criminoso ficasse ali em pé. Então, os soldados, 2 soldados, levantavam a parte superior, mais pesada,
enquanto os outros dois carregavam, empurrando a parte de baixo até que a cruz se levantasse. Ou até que a cruz chegasse no buraco. Então, quando a cruz entrava de lado assim no buraco, ela ficava presa, já. De lado, mas presa. Então, agora a função dos soldados é empurrar a cruz para que ela entre no buraco assim. Agora, imagine a posição que Jesus estava. Eu pedi para vocês na semana passada, durante a semana, amarrar uma vassoura na mão e ficar meia hora com o braço assim. Ninguém fez, né? Vocês não são doidos também de seguir meus conselhos. Mas faça isso para você ver. Agora, imagine o peso do seu corpo, você pendurado, todo o seu corpo preso, jogando você para baixo. Aquelas dores que você tinha, aquela posição desconfortante, sem poder se mexer. Aí, de repente, a sua cruz, ela ao cair no buraco, ela bate, jogando o seu corpo para frente com tudo. Evidentemente que isso causa um desconforto e faz com que os seus ossos sejam desconjuntados aqui, né? Vai ser o Rogério que pode explicar melhor isso, como é que funciona, que ele é craque nesse negócio de osso sair fora do lugar. Então é importante destacar que os ossos não foram quebrados, tá? Desconjuntar é sair fora do lugar, diferente de quebrar. Por quê? Porque os ossos de Jesus não podiam ser quebrados. Exatamente porque existe uma profecia sobre isso também, olha que legal. Salmo 34, 20. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, diz o Salmo 34, 20. João, quando ele está registrando o cumprimento, ou registrando Jesus ali na cruz, ele registra que essa profecia se cumpriu também em Jesus. Veja aí dos versículos 31 a 37. Era dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por que era especialmente sagrado? Por causa da Páscoa. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, por conta de contaminação cerimonial, os judeus então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas, a crucifratura, né? Quebrar as pernas dos criminosos, para que morresse rápido. E vocês sabem por que morria rápido. Vieram então os soldados, quebraram as pernas do primeiro, depois quebraram a perna do segundo. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque Jesus tinha morrido antes dos outros dois criminosos. Ao invés disso, um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança. Logo saiu sangue e água. E aí João diz assim, falando dele mesmo, aquele que viu, disso dou testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. E aí ele vai citar o quê? Uma profecia, essa profecia do Salmo 34, 20. E também de Zacarias 12, 10. Duas profecias ele vai citar no nosso texto. E essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmo 34, 20. E a seguir ele diz, e como diz a Escritura no outro lugar. Zacarias 12, 10. Olharão para aquele que o traspassaram. Está falando da lança que traspassou Jesus. Agora, veja que os detalhes importam aqui no nosso texto. Nenhum dos seus ossos foram quebrados e foi traspassado. Que também são cumprimentos proféticos. É importante, irmãos, que nunca nos esqueçamos que toda a antiga aliança era apenas uma sombra de uma realidade infinitamente maior. E essa realidade era Cristo. A antiga aliança era apenas um vulto, uma sombra que apontava para uma realidade maior, que apontava para Cristo. Toda a antiga aliança apontava para Cristo Jesus. Isso significa que todas as festas e rituais do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Os sacrifícios de animais no templo, a marca de sangue nos umbrais das portas na celebração da Páscoa, a morte de cordeiro para receber o seu pecado ou morrer no seu lugar. Tudo isso eram sombras que apontavam para uma realidade maior. Quando nós chegamos na nova aliança, logo no começo do ministério terreno de Jesus na terra, João Batista, quando vê Jesus, ele disse, veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros da antiga aliança, os animais, eles foram dados de forma temporária
para que servisse também de forma didática para o povo da nova aliança entender aquilo que Jesus passou na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele tira o pecado do mundo? Morrendo numa cruz. Quando nós pensamos na Páscoa judaica, Paulo descreve Jesus como nosso Cordeiro Pascal, lá em 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja que Paulo está olhando para a antiga aliança e apontando para Jesus. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Por quê? Porque na Páscoa judaica era necessário, era obrigado, fazia parte da lei, era obrigação dos judeus matar um cordeiro naquele dia. Inclusive, na noite anterior aos fatos que nós estamos estudando, o Senhor Jesus estava lá no cenáculo com os seus discípulos, celebrando a Páscoa. Isso significa que haviam ali pães sem fermento. Porque quando eles saíram do Egito, não deu tempo de fermentar o pão, então foi muito rápido. Ervas amargas para relembrar do sofrimento no Egito. E o cordeiro. Os judeus celebravam a Páscoa com esses elementos. Mas por que o cordeiro? Qual é a finalidade do cordeiro? O cordeiro apontava para a libertação do povo do Egito. Você deve se lembrar que Deus, ao enviar a 10ª praga, e essa praga consistia na morte dos primogênitos, Deus, ao enviar essa praga, deu uma ordem. Nessa noite, mate um cordeiro. Vocês vão comer esse cordeiro. Passe o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, ou na batente das portas. E aí, quando a morte passou pelo Egito, ela passou por cima das casas onde havia sangue. Por isso a palavra Páscoa, que vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima. A morte passou por cima. Por quê? O objetivo daquela morte era ceifar a vida. Havia sangue, uma vida já foi ceifada, e não foi a do primogênito, foi de um animal, que foi substituído pelo primogênito. Aqui já morreu alguém, dona morte, vai embora. Veja como o Antigo Testamento trata dessa ideia de substituição. Quando você cometia pecados, ou no dia da expiação, você colocava a mão sobre um animal. Por causa dos seus pecados, você colocava a mão sobre ele. É como se você transferisse para ele seus pecados. E o animal morria por você. Ele era sacrificado. E um detalhe interessante também, que me faz lembrar de uma profecia que a gente acabou de ver, que nenhum dos seus ossos, na verdade é essa aqui que está projetado para vocês, nenhum dos seus ossos será quebrado. É que havia, olha como Deus, ele dá detalhes fantásticos. Não é à toa. Deus ordenou que aquele cordeiro pascal não tivesse nenhum dos seus ossos quebrados. Eu não vou ler o texto para você, mas se você quiser anotar aí, Êxodo 12:46 e Números 9:12. Olha que interessante, Jesus é o nosso cordeiro pascal e o cordeiro pascal não podia nem sequer quebrar o seu osso. Deus estava preparando todo o cenário para que você tivesse toda a certeza que Jesus é o Cristo. Que ele de fato é o Filho de Deus, porque ele cumpriu todas as profecias sobre ele nos mínimos detalhes. E por último, para a gente encerrar, Jesus também foi tratado naquele dia como alguém que é maldito. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Maldição em nosso lugar, lembra? Substituição. E aí Paulo vai citar Deuteronômio 21, 22, 23. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 22, 23, de onde Paulo extraiu isso. Diz assim: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no no mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Agora, Paulo, quando ele olha para isso, ele diz assim aos irmãos da Galácia: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Por maldição da lei, olhando para Deuteronômio, entenda a maldição de Deus que estava sobre os pecadores. Cristo nos redimiu. Como que ele nos redimiu da maldição da lei?
ou da maldição de Deus? Como essa maldição foi tirada de nós, afastada de nós? Simples. Alguém tomou o nosso lugar. Alguém se fez maldito em nosso lugar. Paulo diz, ele tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja o princípio de substituição aqui. Eu e vocês, que éramos outrora, nós os que cremos em Cristo, malditos diante de Deus, porque violamos a santa lei de Deus constantemente. Éramos inimigos de Deus. Ele nos redimiu dessa maldição. Ele afastou de nós essa maldição ao receber sobre a cruz a nossa maldição. Aquele que era bendito, bendito seja o Cordeiro, foi tratado como um maldito pecador, para que eu e vocês, os malditos da história, fôssemos tratados como benditos ou como filhos de Deus. Voltando para Gênesis 3,15, que eu abri falando desse texto, a primeira profecia sobre Jesus, ela foi cumprida literalmente naquele dia. O Senhor Jesus teve ali o seu calcanhar machucado figuradamente, mas a cabeça da serpente foi esmagada. E o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo naquele dia. E assim se cumpre aquilo que foi dito lá no começo, logo após a criação. Eu quero, nesse momento, meu tempo não permite estender um pouco aqui, mas eu quero, nesse momento, lembrá-los através da ceia do Senhor, lembrá-los através da mesa do Senhor, que nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, simbolizados através desses elementos. E quando nós nos deparamos com uma profecia, ou com uma história sobre a vida, sobre a morte de Jesus, nós automaticamente somos levados a refletir sobre nossa condição diante de Deus. Somos automaticamente levados a refletir sobre como nós encaramos a vida cristã, como nós temos demonstrado o nosso amor pelo Senhor, o quanto nós temos demonstrado a nossa gratidão para com Ele. Lembre-se, nós estamos diante de elementos que representarão diante dos nossos olhos de forma visível e palpável aquilo que aconteceu naquele dia. Nós estaremos diante de elementos que representam o cumprimento daquelas profecias que se cumpriram diante dos nossos olhos aqui hoje. Então você, ao participar dessa ceia, desses elementos, eu rogo que você reflita no tamanho do amor de Deus ao construir a história dessa forma, ao nos dar tantos detalhes, tantas evidências de que Jesus é de fato o Filho de Deus. Nós não cremos num livro qualquer, num livro que exige de nós um malabarismo para poder entender o que talvez uma divindade queira nos dizer. Nós estamos diante de uma revelação clara, progressiva, marcada por detalhes que não podem passar batidos diante dos nossos olhos.